O cheiro de terra molhada misturado ao suor e à pólvora sempre me acompanhou nas noites mais longas. Lembro do som abafado das botas pisando na lama, do rádio chiando baixinho no meu ouvido, e do olhar atento dos meus companheiros, cada um com sua história, cada um com seu passado, mas todos unidos por um mesmo propósito: cumprir a missão, custasse o que custasse. Eu era o capitão da Tropa Negra, uma unidade que, por anos, foi o braço invisível do governo, a mão que agia onde ninguém mais ousava. E, por muito tempo, fomos invencíveis. Até o dia em que nos tornamos perigosos demais para quem nos comandava. A primeira vez que ouvi falar da Tropa Negra, eu ainda era um jovem tenente, recém-saído da academia militar. Tinha sonhos de glória, de servir ao país, de fazer a diferença. Mas logo percebi que o mundo real era feito de sombras, de decisões difíceis, de escolhas que manchavam a alma. Fui recrutado após uma missão em que, contra todas as probabilidades, consegui resgatar um refém em território inimigo. Não era só habilidade, era frieza, era capacidade de agir quando todos hesitavam. E foi isso que chamou a atenção do Coronel Vasconcelos, o homem que fundou a Tropa Negra. Você tem o que é preciso, filho, ele me disse, olhando nos meus olhos com aquela intensidade que fazia qualquer um tremer. Aqui, não há espaço para dúvidas. Só para resultados. A Tropa Negra era composta por homens e mulheres que, como eu, tinham cruzado a linha entre o certo e o necessário. Não éramos santos, mas também não éramos monstros. Éramos soldados, treinados para agir no silêncio, para resolver problemas que não podiam ser discutidos em público. Nossas missões nunca apareciam nos jornais. Nossos nomes não constavam em medalhas. Mas, entre as paredes frias do quartel, éramos lendas. A primeira missão que comandei foi no interior do país, numa região tomada por uma milícia que aterrorizava vilarejos inteiros. O governo precisava de uma solução rápida, discreta e definitiva. Sem sobreviventes, foi a ordem. Lembro de cada rosto naquela noite, das casas queimando, dos gritos abafados pela escuridão. Não era heroísmo. Era necessidade. E, quando voltamos, ninguém falou sobre o que aconteceu. Apenas recebemos um aceno de cabeça do coronel e seguimos em frente. Com o tempo, a Tropa Negra se tornou sinônimo de eficiência. Missão dada era missão cumprida. Não importava o quão impossível parecesse, nós encontrávamos um jeito. Infiltrações em favelas dominadas pelo tráfico, resgates de reféns em países vizinhos, operações contra células terroristas. Cada missão era um risco, mas também uma afirmação do nosso valor. E, a cada sucesso, nossa reputação crescia não só entre os nossos, mas também entre aqueles que nos temiam. Eu me lembro de uma noite em particular, quando recebemos a ordem de interceptar um comboio de armas que cruzava a fronteira. Era uma operação delicada, com pouco tempo para planejar e muitos riscos envolvidos. Reuni minha equipe na sala de operações, o mapa estendido sobre a mesa, as luzes baixas, o silêncio pesado. Temos uma chance, eu disse, apontando para a rota provável do comboio. Se errarmos, não haverá segunda oportunidade. Sargento Lima, meu braço direito, olhou para mim com aquele sorriso de quem já tinha visto de tudo. A gente nunca erra, capitão. Não é à toa que somos a Tropa Negra. A confiança dele era contagiante. Cada membro da equipe sabia exatamente o que fazer. Não havia espaço para dúvidas ou hesitações. Quando a noite caiu, nos movemos como sombras, silenciosos e letais. O ataque foi rápido, preciso. Em menos de 10 minutos, o comboio estava neutralizado, as armas apreendidas, e nenhum de nós sofreu um arranhão. Mais uma missão cumprida. Mais uma vitória silenciosa. Mas, com o tempo, comecei a perceber que nosso sucesso tinha um preço. Quanto mais eficientes éramos, mais o governo dependia de nós. E, ao mesmo tempo, mais temia o poder que acumulávamos. Não éramos apenas soldados, éramos uma força que podia decidir o destino de qualquer operação, de qualquer pessoa. E isso, para quem estava no topo, era perigoso. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa manhã cinzenta, quando fui chamado ao gabinete do general. O clima era tenso, os olhares desconfiados.
Sentei-me diante dele, esperando a próxima missão, mas o que ouvi foi diferente. Capitão, há preocupações sobre a autonomia da sua tropa. Alguns acreditam que vocês estão se tornando independentes demais. Tentei esconder minha surpresa. Com todo respeito, senhor, sempre seguimos as ordens. Sim, mas ordens mudam. E, às vezes, quem executa as ordens precisa ser lembrado de quem manda. Saí dali com um peso no peito. Pela primeira vez, senti que não éramos mais apenas uma ferramenta. Éramos vistos como uma ameaça. Contei à equipe sobre a conversa, e o clima mudou. Sargento Lima, sempre direto, foi o primeiro a falar. Eles têm medo da gente, capitão. Sabem que, se quisessem, podíamos virar o jogo. Não somos traidores, respondi, tentando manter a calma. Mas precisamos ser cuidadosos. As missões seguintes foram diferentes. Havia mais supervisão, mais burocracia, mais perguntas. Cada passo era monitorado, cada decisão questionada. E, mesmo assim, continuávamos cumprindo tudo com perfeição. Até que veio a missão que mudaria tudo. Recebemos a ordem de eliminar um alvo considerado traidor do governo. Era um político de alto escalão, alguém que, até pouco tempo atrás, era aliado do presidente. A justificativa era vaga, os detalhes escassos. Algo não cheirava bem. Reuni a equipe e expus minhas dúvidas. Não temos informações suficientes. Isso pode ser uma armadilha. Sargento Lima concordou. Se for, estamos ferrados. Mesmo assim, seguimos em frente. Era nosso dever. Mas, ao chegar ao local, tudo parecia errado. O alvo estava desprotegido, como se esperasse por nós. E, antes que pudéssemos agir, fomos cercados por forças do próprio governo. Baixem as armas. Vocês estão presos por traição. O choque foi imediato. Olhei para meus companheiros, vi o medo e a raiva em seus olhos. Fomos algemados, levados para um local desconhecido, interrogados por horas. Queriam que confessássemos crimes que nunca cometemos, que entregássemos nomes, que traíssemos uns aos outros. Resisti o quanto pude. Fizemos apenas o que nos mandaram fazer. Nunca agimos por conta própria. Reuni a equipe e expus minhas dúvidas. Não temos informações suficientes. Isso pode ser uma armadilha. Sargento Lima concordou. Se for, estamos ferrados. Mesmo assim, seguimos em frente. Era nosso dever. Mas, ao chegar ao local, tudo parecia errado. O alvo estava desprotegido, como se esperasse por nós. E, antes que pudéssemos agir, fomos cercados por forças do próprio governo. Baixem as armas. Vocês estão presos por traição. O choque foi imediato. Olhei para meus companheiros, vi o medo e a raiva em seus olhos. Fomos algemados, levados para um local desconhecido, interrogados por horas. Queriam que confessássemos crimes que nunca cometemos, que entregássemos nomes, que traíssemos uns aos outros. Resisti o quanto pude. Fizemos apenas o que nos mandaram fazer. Nunca agimos por conta própria. Mas não adiantava. Havíamos nos tornado perigosos demais. Sabíamos demais. Éramos uma ameaça ao próprio sistema que nos criou. Ficamos detidos por semanas, sem contato com o mundo exterior. Alguns de nós foram soltos, outros desapareceram. Eu fui mantido em isolamento, interrogado diariamente. Tentavam me quebrar, me fazer duvidar de tudo o que vivi. Numa noite, o coronel Vasconcelos veio me visitar. Estava mais velho, cansado, mas ainda com aquele olhar firme. Você entende agora, não entende, ele disse, sentando-se à minha frente. O sistema não tolera quem é eficiente demais. Quem sabe demais. Vocês eram perfeitos, e isso os tornou perigosos. E o que vai acontecer conosco? Perguntei, sentindo a desesperança me invadir. Vocês vão sumir. Vão ser apagados da história. Mas, para mim,
sempre serão os melhores. Ele se levantou e saiu, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Os dias seguintes foram um borrão de interrogatórios, ameaças e promessas vazias. Até que, numa madrugada silenciosa, fui levado para fora da cela, vendado, e colocado num carro. Achei que seria executado, mas, em vez disso, fui deixado numa estrada deserta, com uma única mensagem: desapareça. E nunca mais olhe para trás. Caminhei por horas, sentindo o peso de tudo o que vivi. Pensei nos meus companheiros, em cada missão, em cada vida salva e tirada. Pensei no preço de ser eficiente demais, de servir a um sistema que, no fim, não hesita em destruir seus próprios soldados. Hoje, vivo com outro nome, em outro país. Carrego cicatrizes que ninguém vê, memórias que me assombram todas as noites. Às vezes, sonho com a tropa negra, com o som das botas na lama, com o rádio chiando baixinho. Sonho com o tempo em que éramos invencíveis, antes de nos tornarmos perigosos demais. Mas, acima de tudo, carrego a certeza de que, mesmo apagados da história, fomos reais. Fomos a tropa negra. E nunca perdemos uma missão até o dia em que o governo decidiu que éramos perigosos demais. Acordo todos os dias com a mesma sensação de vazio, de ter sido arrancado de tudo o que conhecia. Tento me adaptar à nova vida, mas é difícil. O passado me persegue, como uma sombra que nunca desaparece. Às vezes, vejo rostos conhecidos na rua, mas sei que é só minha mente pregando peças. Me pergunto o que aconteceu com Lima, com os outros. Será que conseguiram escapar? Ou foram silenciados para sempre? Certa noite, sentado num bar escuro, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Você ainda olha por cima do ombro, capitão. Virei devagar, o coração disparado. Era Lima, mais magro, com barba por fazer, mas ainda com aquele sorriso de quem já viu de tudo. Lima, sussurrei, sem acreditar. Ele se sentou ao meu lado, pediu uma dose de uísque. Achei que nunca mais ia te ver. Mas sabia que, se alguém sobrevivesse, seria você. Conversamos por horas, relembrando os velhos tempos, as missões, as vitórias e as perdas. Ele me contou que alguns dos nossos conseguiram fugir, outros não tiveram a mesma sorte. O sistema é implacável, capitão. Mas a gente é mais teimoso. Perguntei se ele sentia falta da antiga vida. Ele riu, amargo. Sinto falta da certeza, de saber quem era o inimigo. Agora, tudo é nebuloso. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus pensamentos. No fundo, sabíamos que nunca seríamos livres de verdade. Sempre haveria alguém nos vigiando, esperando o menor deslize para nos apagar de vez. Depois daquela noite, seguimos caminhos diferentes. Mas, de vez em quando, recebo uma mensagem codificada, um sinal de que ele está bem. É o suficiente para me lembrar de que não estou sozinho. O tempo passa, e aprendo a conviver com a saudade, com a culpa, com a sensação de ter sido traído por quem jurei servir. Tento encontrar sentido em pequenas coisas: um café quente pela manhã, o sorriso de uma criança na rua, o cheiro da chuva. Mas nada se compara à adrenalina das missões, à camaradagem da equipe, a sensação de fazer parte de algo maior. Às vezes, penso em escrever tudo o que vivi, contar ao mundo a verdade sobre a tropa negra. Mas sei que ninguém acreditaria. E, mesmo que acreditassem, não mudaria nada. O sistema continuaria a moer pessoas, a criar e destruir soldados conforme sua conveniência. O que me resta é a memória. E, nela, a tropa negra vive. Cada missão, cada sacrifício, cada vitória silenciosa. Fomos mais do que uma unidade de elite. Fomos uma família, unida pelo sangue, pelo suor, pela lealdade inabalável. E, mesmo que o governo tenha tentado nos apagar, nunca conseguirão apagar o que fomos. Porque, no fim, a verdadeira força de uma tropa não está nas armas, nem nas ordens, mas na coragem de seus membros. E isso, ninguém pode tirar de nós. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem marcado pelo tempo, pelas escolhas, pelas perdas. Mas também vejo alguém que nunca desistiu, que lutou até o fim,
que se recusou a ser apenas mais uma peça descartável no tabuleiro do poder. A Tropa Negra pode ter sido desfeita, seus membros dispersos, suas histórias enterradas. Mas, enquanto eu viver, ela continuará existindo. Porque somos e sempre seremos a tropa que nunca perdeu uma missão até o dia em que o governo decidiu que éramos perigosos demais. E, se um dia alguém perguntar quem fomos, direi apenas: fomos soldados. Fomos sombras. Fomos lendas. E, acima de tudo, fomos humanos. A noite cai, e o mundo segue seu curso, indiferente às histórias que se desenrolam nas sombras. Mas, para mim, cada estrela no céu é um lembrete de que, mesmo na escuridão, sempre há luz. E, enquanto houver memória, a Tropa Negra nunca será esquecida. Os dias seguintes àquele reencontro com Lima foram estranhamente silenciosos. Eu me peguei andando pelas ruas da cidade, observando as pessoas comuns, suas rotinas, seus pequenos dramas cotidianos. Era como se eu estivesse assistindo a um filme do qual não fazia mais parte. Eu, que já tinha sido protagonista de tantas operações secretas, agora era apenas um espectador, um fantasma vagando entre vivos. Às vezes, sentava em praças movimentadas e ficava olhando as famílias, os casais, os jovens rindo alto, como se nada no mundo pudesse atingi-los. Sentia uma inveja amarga daquela inocência, daquela ignorância confortável. Eu sabia demais. Tinha visto demais. E, por mais que tentasse, não conseguia me livrar do peso das lembranças. Certa tarde, enquanto tomava um café numa padaria de esquina, vi uma notícia no jornal local: Operação policial desmantela quadrilha internacional. A manchete me fez sorrir, mas não de alegria. Eu sabia que, por trás de cada operação bem-sucedida, havia uma rede de interesses, de acordos silenciosos, de decisões tomadas nas sombras. E, muitas vezes, quem pagava o preço eram pessoas como eu e meus companheiros. Lembrei de uma missão em que fomos enviados para interceptar um carregamento de drogas que, supostamente, financiava grupos terroristas. A ordem era clara: eliminar todos os envolvidos, sem deixar rastros. Mas, ao chegarmos ao local, descobrimos que, entre os traficantes, havia mulheres e crianças usadas como escudo humano. Foi a primeira vez que questionei, de verdade, o que estávamos fazendo. Naquela noite, depois da missão, sentei sozinho no alojamento, olhando para as mãos sujas de sangue. Senti um nó na garganta, uma vontade de gritar, de fugir dali. Mas não havia para onde correr. Eu era parte daquilo. E, se não fizesse, outro faria em meu lugar. Foi nesse momento que percebi que a Tropa Negra não era apenas uma unidade de elite. Era uma máquina de moer almas, de transformar homens e mulheres em instrumentos de uma vontade maior, impessoal, implacável. E, quanto mais eficientes éramos, mais nos afastávamos de quem um dia fomos. Com o tempo, aprendi a lidar com a culpa. Ou, pelo menos, a escondê-la em algum canto escuro da mente. Mas ela sempre voltava, nos momentos de silêncio, nos pesadelos que me acordavam suando frio no meio da noite. Lembro de uma conversa com a Tenente Carla, uma das poucas mulheres da tropa. Ela era dura, implacável, mas tinha um olhar triste, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Você já pensou em desistir? Perguntei, certa vez, depois de uma missão especialmente difícil. Ela me olhou, séria. Todos os dias. Mas, se eu desistir, quem vai proteger os inocentes? Quem vai impedir que o mal vença? Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. No fundo, sabia que ela tinha razão. Mas, ao mesmo tempo, me perguntava: e se, ao tentar combater o mal, estivéssemos nos tornando parte dele? Essas dúvidas me acompanharam até o fim. E, quando o governo decidiu que éramos perigosos demais, percebi que, para eles, nunca fomos heróis. Sempre fomos apenas ferramentas descartáveis, úteis enquanto servíamos aos interesses de quem estava no poder. Depois de ser deixado naquela estrada deserta, precisei reaprender a viver. Arrumei um emprego simples, numa oficina mecânica. O trabalho manual me ajudava a manter a mente ocupada, a afastar os fantasmas. Mas, de vez em quando, alguém olhava para mim de um jeito estranho, como se reconhecesse algo diferente, algo perigoso. Numa dessas tardes,
Um jovem aprendiz se aproximou, curioso. O senhor já foi militar, não foi? Fiquei tenso, mas tentei disfarçar. Por que acha isso? Sei lá, o jeito como o senhor anda, como observa tudo ao redor. Meu pai era do exército. Ele era assim também. Sorri, tentando parecer natural. Talvez seja só costume. Ele deu de ombros e voltou ao trabalho, mas fiquei pensando naquilo. Por mais que tentasse, nunca conseguiria apagar completamente quem fui. Estava gravado em cada gesto, em cada olhar, em cada cicatriz. À noite, em casa, olhava para as paredes nuas do pequeno apartamento e sentia falta dos meus companheiros. Senti falta das conversas no alojamento, das piadas para aliviar a tensão, do silêncio cúmplice antes de uma missão. Senti falta, até mesmo, do medo. Porque, por mais estranho que pareça, o medo nos mantinha vivos, atentos, humanos. Recebi uma carta anônima, certa manhã. O envelope era simples, sem remetente. Dentro, apenas uma folha de papel, com uma frase escrita à mão. Eles ainda estão de olho em você. Cuidado! O coração disparou. Olhei pela janela, tentando ver se havia alguém me observando. Mas a rua estava vazia, silenciosa. Guardei a carta numa gaveta, junto com outras lembranças que preferia esquecer. A paranoia se tornou minha companheira constante. Passei a evitar lugares movimentados, a mudar de trajeto todos os dias, a desconfiar de qualquer estranho que se aproximasse. Sabia que, para o governo, eu era uma ameaça viva, uma testemunha de segredos que nunca deveriam vir à tona. Certa noite, ouvi passos no corredor do prédio. Alguém parou diante da minha porta, ficou ali por alguns segundos, depois foi embora. Fiquei imóvel, o coração batendo forte, a mão instintivamente buscando a faca que sempre guardava debaixo do travesseiro. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete preso à porta. Lembre-se do que aconteceu com os outros. A ameaça era clara. Eles queriam me manter em silêncio, me lembrar de que nunca estaria realmente livre. Pensei em fugir novamente, mudar de cidade, de país. Mas sabia que, onde quer que fosse, o passado me seguiria. Foi então que decidi procurar Carla. Sabia que ela tinha conseguido escapar, que vivia sob outra identidade, em outro estado. Usei os velhos contatos, códigos que só nós conhecíamos, e, depois de algumas semanas, consegui marcar um encontro. Nos encontramos num parque, no fim da tarde. Ela estava diferente, com cabelos mais curtos, roupa simples, mas o olhar era o mesmo, firme, determinado. Faz tempo, capitão, ela disse, sorrindo de leve. Tempo demais, respondi, sentindo um alívio estranho por vê-la viva. Conversamos por horas, relembrando o passado, compartilhando as dificuldades da nova vida. Ela me contou que também recebia ameaças, que vivia mudando de endereço, sempre alerta. Eles nunca vão nos deixar em paz, não é? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não. Mas não podemos deixar que o medo nos controle. Já perdemos demais. Ficamos em silêncio, olhando o sol se pôr atrás das árvores. Senti uma paz momentânea, como se, por alguns minutos, o peso do passado fosse um pouco mais leve. Depois daquele encontro, decidi que não deixaria o medo me paralisar. Continuei levando minha vida simples, mas sem abrir mão de quem eu era. Passei a ajudar jovens em situação de risco, ensinando técnicas de defesa pessoal, tentando, de alguma forma, usar o que aprendi para proteger, e não para destruir. Alguns dos jovens se aproximaram de mim, buscando orientação, conselhos. Vi neles a mesma vontade de fazer a diferença que um dia me motivou. Mas também vi a inocência, a esperança de que o mundo pode ser melhor. Tentei protegê-los das desilusões, mas sabia que, cedo ou tarde, a realidade os alcançaria. Numa dessas aulas, um garoto chamado Rafael me perguntou: por que o senhor sabe tanto sobre luta, sobre armas? Olhei para ele, avaliando se deveria contar a verdade. Decidi ser honesto, pelo menos em parte. Já vivi coisas difíceis, Rafael. Coisas que me ensinaram a importância de estar preparado. Mas o mais importante não é saber lutar.
É saber quando não lutar. Ele pareceu pensar naquilo, depois sorriu. Quero ser como o Senhor quando crescer. Senti um aperto no peito. Não queria que ele seguisse o mesmo caminho. Queria que tivesse escolhas, que pudesse ser livre. Com o tempo, fui construindo uma nova rotina, cercado por pessoas que não faziam ideia do que eu já tinha sido. Mas, de vez em quando, recebia notícias de antigos companheiros. Alguns tinham conseguido recomeçar, outros não tiveram a mesma sorte. Soube que Lima havia sido encontrado morto em circunstâncias suspeitas. A notícia me abalou profundamente. Ele era um dos melhores, um dos mais leais. Senti uma raiva surda, uma vontade de gritar para o mundo a injustiça daquilo tudo. Mas sabia que, se fizesse isso, seria o próximo. Fui ao enterro, disfarçado, mantendo distância. Vi a família dele, os olhos vermelhos de tanto chorar, a dor estampada nos rostos. Senti uma culpa imensa por não poder me aproximar, por não poder dizer a verdade sobre quem ele foi, sobre o que fez pelo país. Depois do enterro, fiquei sentado no carro, olhando para o céu nublado. Pensei em tudo o que vivemos juntos, nas missões, nas conversas, nas risadas. Pensei em como o sistema destrói não só os corpos, mas também as almas de quem ousa servir com excelência. Naquela noite, escrevi uma carta para a família de Lima. Não pude assinar, nem revelar detalhes, mas quis que soubessem que ele foi um herói, que salvou vidas, que fez a diferença. Enviei a carta de um endereço falso, torcendo para que, de alguma forma, trouxesse algum conforto. Os meses passaram, e a sensação de perseguição diminuiu, mas nunca desapareceu completamente. Aprendi a conviver com ela, a aceitá-la como parte da minha nova vida. Mas, no fundo, sabia que, a qualquer momento, tudo poderia mudar. Certa manhã, recebi uma visita inesperada. Um homem de terno escuro, olhar frio, se apresentou como agente do governo. Senti o sangue gelar nas veias. Podemos conversar? Ele perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Assenti, tentando manter a calma. Sentamos na sala. Ele tirou uma pasta da maleta e a colocou sobre a mesa. Sabemos quem você é. Sabemos do que é capaz. E queremos fazer um acordo. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Você pode continuar sua vida tranquila, desde que não se envolva em nada que possa comprometer a segurança nacional. Mas, se cruzar a linha, não hesitaremos em agir. Olhei para ele, tentando decifrar suas intenções. Era uma ameaça velada, um lembrete de que eu estava sempre sob vigilância. Entendi, respondi, mantendo a voz firme. Ele se levantou, ajeitou o terno e, antes de sair, disse: a tropa negra foi um erro. Um erro que não será repetido. Fiquei ali, sozinho, sentindo uma mistura de alívio e revolta. Eles queriam apagar nossa história, fingir que nunca existimos. Mas eu sabia a verdade. E, enquanto eu vivesse, a memória da tropa negra sobreviveria. Naquela noite, sentei à mesa e comecei a escrever tudo o que lembrava. Cada missão, cada nome, cada detalhe. Não sabia se algum dia teria coragem de publicar, mas precisava registrar, precisava garantir que, se algo me acontecesse, alguém pudesse saber a verdade. Escrever foi doloroso. Revivi cada momento, cada perda, cada escolha difícil. Chorei, gritei, rasguei páginas, mas continuei. Era minha forma de resistir, de não deixar que o silêncio vencesse. Com o tempo, percebi que, apesar de tudo, havia algo de bom em tudo que vivi. Aprendi sobre coragem, lealdade, sacrifício. Aprendi que, mesmo nas piores circunstâncias, é possível encontrar humanidade, compaixão. Hoje, olho para trás e vejo uma vida marcada por cicatrizes, mas também por momentos de luz. Vejo amigos que se tornaram família, missões que salvaram vidas, escolhas que, apesar de tudo, fizeram sentido. A tropa negra nunca perdeu uma missão. Fomos eficientes, leais, implacáveis. Mas, no fim, pagamos o preço por sermos bons demais no que fazíamos. O sistema não tolera quem foge ao controle, quem se torna maior do que a própria estrutura.
Mas, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, apesar de tudo, acredito que fizemos a diferença. E, enquanto houver alguém para lembrar, a Tropa Negra nunca será esquecida. Às vezes, sonho com um futuro em que possamos contar nossa história sem medo, em que nossos nomes sejam lembrados não como ameaças, mas como exemplos de coragem e dedicação. Talvez esse dia nunca chegue. Mas, enquanto eu viver, continuarei lutando, mesmo que seja apenas com palavras, para que a verdade não seja enterrada. E, se um dia alguém perguntar quem fomos, direi, com orgulho, fomos a Tropa Negra. Fomos soldados, fomos sombras, fomos lendas. E, acima de tudo, fomos humanos.